Agora a gente vai encontrar a fração geratriz de dízimas periódicas compostas. Neste caso aqui, nós temos um número que ele não inicia, né, a repetição após a vírgula. Você pode observar aqui que tem um intruso aqui. Ó. Esse intruso aqui é o 2. Esse 2 aqui é chamado de antiperíodo. Então, a gente vai precisar fazer uma manipulação para poder chegar nessa fração geratriz. Mas se você está vendo os vídeos desde o primeiro, é a mesma situação. Eu coloquei até no mesmo jeito para chegar aqui e ficar fácil. Então aqui, ó, vamos igualar esse número a x, né? E o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que identificar o meu período. No caso, meu período é 7. Depois que identificou o período, circulo. Circulei, primeiro passo é jogar minha vírgula depois do período, né? Então, como eu já circulei aqui, fica fácil, eu jogo depois dele aqui. Quantos números eu tenho aqui, ó? 1, 2. Depois da vírgula, eu tenho, ó, 1 a 2 casas que eu preciso andar. Ou seja, basta multiplicar por 100. X vezes 100, 100x, igual 100 vezes 0,27777. Toda vez que eu multiplico por 100, eu ando 2 casas para a direita. Então, ó, 1, 2. Por que 2 casas? Porque eu tenho 2 zeros. Então, vai ficar 27,777. Alguém pode perguntar, mas como aqui tinha 2, 7 e você acrescentou? Porque como ele é infinito e é uma dízima periódica, quer dizer que o período se repete. Então, eu já tenho certeza que o próximo número aqui é 7, 7 e assim por diante. Beleza, primeiro passo resolvido, agora vamos para a segunda. O nosso objetivo aqui é eliminar essa parte infinita aqui. Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu trabalho aqui, ó, depois do período e agora antes do período. Tá vendo aqui, ó? Por isso que eu circulo para ficar bem visual. Aí depois eu observo quantas casas que eu ando desta vírgula até aqui. Eu ando só o número 2. Então, é um número só. Ou seja, eu coloco 1 aqui. Aqui tem uma casa, eu vou multiplicar por 10. Tá? A quantidade de números que eu ando aqui é a quantidade de zeros que eu vou colocar depois do 1. Então, multiplicando x vezes 10, vai dar 10x igual. Aqui, se o aluno, né, quiser fazer conta, sempre da mesma forma. Como tem a vírgula aqui, se você vai multiplicar por 10, ele vai andar uma casa para a direita. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho. É mais claro, né? Se a vírgula está aqui, eu ando uma casa para a direita, não é? Então, 0,2 vezes 10 vai ficar aqui, ó, 2,777, pontinho, pontinho, pontinho. Subtraindo isso daí, essa parte infinita aqui que eu queria eliminar, eliminei. 27 menos 2, 25. Igual 100 menos 10, 90. X é igual a 25. O 90 que estava multiplicando vai passar aqui para baixo, dividindo. Cheguei na minha fração geratriz. Mas podemos observar que ela pode ser simplificada. Então, aqui a gente pode simplificar essa fração por 5. Então, ó, 5 em cima, 5 embaixo. 25 dividido por 5 vai dar 5. E 90 dividido por 5 dá 18. Então, a fração geratriz de 0,27 é igual a 5/18. Agora vamos para o outro modelo aqui, né, de dízima periódica composta. Composta porque ela tem um intruso aqui no meio, aqui no caso é 1. E então a gente vai transformar esse número aí numa fração, tá bom? Então já identificamos que ela não é simples, é composta por causa desse intruso aqui no meio, não deixa a repetição continuar
infinitamente a partir da vírgula. Temos primeiro, então, que identificar o que? Nosso período. Nosso período é 72. Depois, vamos circular pelo método que eu estou fazendo aqui. Agora, a gente vai igualar esse número aí a x. Com a vírgula aqui, nós temos que jogar a vírgula após o período. Então, quantos números tem desta vírgula até o final do período? Então, eu tenho 1, 2, 3 números. Neste caso aí, eu vou multiplicar por 1000, porque tem 3 zeros. A quantidade de números é a quantidade de zeros. Então, aqui vai ficar 1000x igual 1000 vezes 0,1727272 é a mesma coisa que você andar 3 casas para a direita, porque aqui 1000 não tem 3 zeros, então vai andar 1, 2, 3 e você põe a vírgula. Ou seja, 172,72 infinitamente. Depois, eu vou jogar a minha vírgula antes da repetição. Só apagando aqui. Então, agora eu tenho que jogar minha vírgula aqui. Quantos números eu ando desta vírgula até essa daqui? Ando um número só. Então, eu tenho que multiplicar toda essa equação aí por 10. Porque é 1 seguido de quantos zeros forem os números que eu andar. Multiplicando, então, x por 10 vai dar 10x. E aqui, como a minha vírgula tem que estar desse lado, né? 10 vezes 0,17272. Quando eu multiplico por 10, eu ando uma casinha e ponho a vírgula. Ou seja, 1,7272, pontinho, pontinho, pontinho. Faço a continha de menos. Elimina essa parte. Ó. Sempre importante ver que essa parte tem que estar igualzinha, tá? 7 com 7, 2 com 2. 172 menos 1. 171 igual 1000 menos 10, 990x. X é igual a 171 sobre 990. Esses dois números aqui dá para dividir por 9. 1 mais 7 mais 1 é igual a 9. Então, dá para dividir por 9 aqui e por 9 aqui. 171 por 9, a gente pode fazer a divisãozinha aqui, ó. 17 por 9 vai dar 1. 1 vezes 9, aqui vai ser 8, abaixo 1. 81 dividido por 9, 9. Então, aqui em cima vai dar 19. E aqui embaixo, 990 por 9, 110. Agora, nós vamos fazer a fração geratriz desse número aqui, ó. 3,275151. Primeiro, a gente localiza o período, que no caso aqui é 51. Vamos circular esse período para ficar um pouquinho mais visual. Depois, a gente vai fazer o seguinte. Igualar essa equação aqui a x. E aí, nós vamos ter que multiplicar por um número que jogue a vírgula depois do período. Vamos lá. Quantos números eu tenho desta vírgula até essa? Temos 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós temos 4 casas decimais. E que é o mesmo que multiplicar esse número por 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, 10.000. Então, vamos lá. X vezes 10.000. 10.000 x igual 10.000 vezes 3,275151 é o mesmo, como aqui tem 4 zeros, eu tenho que andar 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Minha vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 32.751,51. Pontinho, pontinho, pontinho. Depois, como eu quero eliminar essa minha repetição, eu jogo a vírgula antes do
período, que é 51. Então, a minha vírgula, vou ter que jogar aqui, ó. Para jogar aqui, eu vou ter que multiplicar por quanto? Um número, dois números, então vou multiplicar por 100. X vezes 100, 100x, igual. Quando eu multiplico por 100, eu tenho que andar duas casas para a direita. Então, ó, uma, duas. Então, vai ficar 327,51, 51, pontinho, pontinho, pontinho. Efetuando esse cálculo aí, ó, elimino aqui, né? Aqui eu vou fazer um passo a passo, que eu sei que muitos alunos meus têm dificuldade nisso daqui. 1 você vai tirar 7. Como 1 é menor, eu tenho que pegar emprestado. Vai ficar 4 e aqui 11. 7 para 11 dá 4. 4 menos 2, 2. 7 menos 3, 4. Aqui é o próprio 32. E aqui vai ser 10.000 menos 100, que é o mesmo que 9.900x. O x vai ficar aqui igual a 32.424 dividido por 9.900. Como esse número aqui ele é par, nós temos como simplificar ele por 2. Se a gente dividir esse número por 2, vai ficar, deixa eu colocar aqui, 16.212, e por 2 lá embaixo, 4.950. Ainda dá para dividir por 2. Então, a gente pega o 16.212, divide por 2, vai ser igual a 8.106. E aqui embaixo, 495 dividido por 2, 2.475. Agora a gente tem que ver se esse número dá para dividir por 3, né? Porque por 2 não dá mais, porque aqui a parte de baixo já é ímpar. Então, por 3, 8 mais 1, 9. 9 mais 6, 15. Então, aqui em cima dá para dividir por 3. Vou colocar para cá aqui, ó. A parte de baixo, 2 mais 4, 6. 6 mais 7, 15. 15 não, 13, né? Desculpa. E aqui 18. Então, os dois dá para dividir por 3. Então, vamos lá, dividindo por 3. 81. 8.106 dividido por 3 é igual a 2.702. E 24 não, 2.475 dividido por 3, 8.825.